Amados, mais uma vez eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, onde nós estaremos assim, meditando na palavra nessa noite. Evangelho de João, capítulo 13. Versos 34 e o verso 34 e o verso 35. Evangelho segundo São João, capítulo 13, verso 34 e o verso 35. Todos acharam? Sentados mesmo, nos diz assim a palavra do Senhor. Um novo testamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Vamos ler mais uma vez? Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, para que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Querido Deus, soberano Pai, mais uma vez, ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos porque o Senhor nos concede, ó Pai, a oportunidade de te adorar, a oportunidade de te louvar mais uma vez, a oportunidade, Senhor, de participar, ó Pai, do culto e confraternizar, Senhor, com os nossos irmãos. Que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, possa assim se fazer presente, Deus, em meio a essa comunhão. Que todos nós, Senhor, possamos ser iluminados nessa noite por essa palavra, e essa palavra nos conduza, Pai, a uma similaridade maior com o Teu Filho amado Jesus, de forma que nós só podemos assim nos assemelhar ao Teu Filho, se nos espelharmos por meio da Tua palavra, se permitirmos, ó Deus, sermos tratados e sermos curados por meio da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto que nós lemos hoje, no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 34 ao verso 35, eu me ouso tomar como título, e esse título é um questionamento, e eu não sou muito de fazer isso, não gosto muito de fazer isso, mas eu vou me ousar a fazer. Eu quero que você cite o título para o irmão que está do teu lado, e o título é esse: você é cristão? Diga para o irmão que está do teu lado, pergunte para o irmão que está do teu lado: você é cristão? Então ame. Então ame. Você é cristão? Então ame. O mundo, irmãos, antes de Jesus, era muito diferente daquilo que nós vemos hoje. A impiedade imperava no coração da humanidade, não que isso tenha diferenciado muito para aquilo que nós vemos, não que estejamos vivendo de fato uma diferença visível. Entretanto, no período antes de Cristo não havia assim uma influência tão clara, uma propagação tão clara da proposta de Deus para o homem. Jesus, ele deixou para nós um sublime ensino, que foi todo o seu exemplo de amor, todo o seu exemplo de compaixão, todo o seu exemplo de humildade. Durante sua jornada, ele preparou os seus seguidores para que eles pudessem multiplicar os seus ensinos, para que eles pudessem propagar os seus ensinos e que, consequentemente, outras pessoas também recebessem não só os ensinos, não simplesmente recebessem
esses ensinos, mas que essas pessoas também pudessem ser transformadas por esses ensinos. Evangelho de João, capítulo 13, o texto que nós acabamos de ler, ou melhor, o contexto deste texto que acabamos de ler, desses 2 versículos que acabamos de ler, Jesus ele vai mesclar esse ensino de uma forma prática e de uma forma teórica. Jesus ele vai falar sobre o amor de Deus para conosco, mas ele também vai mostrar esse amor de Deus. Jesus vai falar sobre a sua humildade, mas também vai mostrar na prática a sua humildade. Durante alguns minutos ali perante a ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos e deu aos discípulos exemplo de humildade. Disse para os discípulos que eles precisavam ser humildes uns com os outros, que eles precisavam demonstrar amor uns com os outros. Sabe o que a gente aprende com isso, irmãos? Que o amor, ele não é opcional para o crente, mas que a prática do amor é obrigação de cada cristão. Segundo o texto que nós lemos, Jesus ele disse aos discípulos que eles seriam conhecidos por praticarem o amor. Essa é a sua marca, essa é a sua insígnia. Vocês, como meus discípulos, serão reconhecidos por praticarem o amor. E aí eu quero chamar a atenção de palavras ditas pelo próprio João: filhinhos, não amemos de língua. Filhinhos, não amemos de meras palavras, mas amemos em obra e em verdade, que este amor que nós tão propagamos seja um amor prático. Que as pessoas possam ver Cristo não somente em nossas palavras, mas que as pessoas possam ver Cristo também em nossas ações. Nós já falamos anteriormente que o amor não é um mero sentimento involuntário que desenvolve em nossos corações, que desenvolve em nossas vidas. Isso é paixão, não é amor. Nós decidimos amar as pessoas. Nós decidimos perdoar as pessoas, nós decidimos respeitar as pessoas. O amor não é um mero sentimento involuntário, mas o amor é uma decisão que nós tomamos a partir do momento em que nós dizemos para o mundo que nós aceitamos Cristo como Salvador de nossas vidas, quando nós dizemos para o mundo que nós somos cristãos, que nós somos discípulos de Jesus. Como posso ser eu discípulo daquele que tanto amou, se eu não demonstro esse amor para as pessoas? Amar não é uma opção. No capítulo 34, parte A, em contradição com essa última expressão que eu citei, que amar não é uma opção, Jesus vai deixar muito claro que amar é um mandamento. Olha só o que é que nos diz o verso 34, a parte A. Um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Que ameis uns aos outros. Jesus não está dizendo: olha, eu tenho para vocês uma opção, eu tenho para vocês 2 caminhos para que vocês decidam para onde vocês querem seguir, eu tenho para vocês algumas opções para que vocês decidam tomar na sua caminhada, a qual vocês dizem que me seguem. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: olha, um novo mandamento eu dou para vocês, uma nova ordem eu dou para vocês, uma nova lei eu dou para vocês. Quando Jesus diz isso, os seus discípulos, obviamente aqueles que eram mais próximos, conheciam muito profundamente toda a cultura judaica. Eles compreendiam que os judeus, quando saíram do Egito, olha que nós falamos isso hoje na classe de introdução, quando os judeus saíram do Egito, quando os hebreus saíram do Egito, era um povo muito bruto, eram escravos. A lei que os hebreus tinham, a lei que os hebreus conheciam, era a lei do chicote.
E quando Moisés tira esse povo de lá do Egito e leva para a terra prometida, esse povo precisava de regras para instruir a sua sociedade. Esse povo precisava de leis, esse povo precisava de normas para manter a ordem. Quando chega então no Sinai, Deus entrega a lei para Moisés, sistematizada em 10 mandamentos. E aí eu quero relembrar esses mandamentos com os irmãos. Lá em Êxodo capítulo 20, que nos diz assim: e então Deus falou essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma dos que há de cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás a outros deuses, e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Aqueles que me aborrecem, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem o tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra, mas no 7º dia, o sábado, o Senhor teu Deus, não farás nenhum outro trabalho, nem teu filho, nem tua filha, nem os teus servos, nem a tua serva, nem animal, nem forasteiro, nem das tuas portas para dentro farás nada, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Pois isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongues os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, e não cobiçarás a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Percebe, irmãos, o cuidado o qual Deus teve para que esse povo pudesse se organizar, para que esse povo pudesse viver em sociedade. Deus determinou regras, e regras eram para ser seguidas. A grande questão é que, muitos anos depois, Jesus, sendo questionado por alguns fariseus sobre a lei, perguntam então a Jesus: Jesus, qual é a sua interpretação da lei? Em outras traduções vão dizer: Jesus, qual que é o resumo da lei? Jesus então responde para esses fariseus: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós pegamos os 10 mandamentos, irmãos, e analisamos com muito cuidado, nós percebemos que existem alguns mandamentos que estão direcionados ao nosso relacionamento com Deus, e existem outros mandamentos que estão ligados ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Jesus, de uma forma genial, Jesus, de uma forma completamente divina, apresenta isso para os fariseus, e Jesus disse: olha, amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Jesus já apresenta aí uma síntese dos mandamentos ligados ao relacionamento do homem com Deus. E amarás ao teu próximo, como se você estivesse amando a você mesmo. Jesus então resume os mandamentos que estão ligados ao relacionamento dos homens com o seu próximo. Amados, Jesus
ele apresenta o amor como uma lei. Jesus apresenta o amor como uma ordem, não como um sentimento voluntário, que nós não podemos controlar, não. A prática do amor deve conduzir, a prática do amor deve guiar a vida do cristão, assim como as leis lá no Antigo Testamento eram necessárias para manter a ordem no meio dos hebreus. O amor é necessário para manter a comunhão no meio do povo de Deus. A prática do amor é necessária para que o povo de Deus possa viver em comunhão, para que o povo de Deus possa viver em harmonia, para que o povo de Deus possa viver em ordem. É por isso que Jesus apresenta o amor como um novo mandamento. Você quer cumprir todo o mandamento, que é impossível para o homem? Busque amar o próximo como se estivesse amando a você mesmo. Em primeiro lugar, busque amar a Deus sobre todas as coisas. E busque amar ao próximo como se você estivesse amando a você mesmo. Jesus enfatiza o amor de uma forma mútua. Olha só o que é que nos diz, mais uma vez, o verso 34. Vamos voltar lá para João, capítulo 13. Vamos voltar para o verso 34. Só que o primeiro ponto nós lemos o 34, parte A. Eu quero ler as duas partes, parte A e parte B. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Eu imagino aqui, irmãos, que muitos de vocês já devam ter tirado a sua carteira de habilitação. Aqueles que não tiraram, certamente estão aí em processo, ou pelo menos esperando a idade correta para poder fazer. Mas para aqueles que tiraram, é necessário ler e aprender, todo o processo de legislação, porque somos obrigados a fazer uma prova. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta muito simples. O que é que significa quando nós estamos dirigindo? Quando nós pegamos uma autoestrada, o que é que significa aquela faixa amarela que fica no meio da estrada de uma forma intermitente? Quem é que me arrisca? Quem é que se arrisca a responder essa pergunta? O que é que significa quando nós estamos dirigindo numa estrada e vemos aquela faixa amarela que divide a estrada e ela é pontilhada, ela é intermitente? O que é que isso quer dizer? Oi? Ultrapassagem permitida. Mas quando essa faixa ela muda e se torna uma faixa contínua? Ótimo. E quando se torna em duas faixas contínuas? Oi? Proibida a ultrapassagem. Em outras palavras, ultrapassagem proibida com ênfase. É exatamente isso que Jesus traz para nós aqui. Jesus ele dá ênfase a uma lei. Jesus poderia simplesmente dizer: irmãos, uma nova lei eu dou para vocês, um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês possam amar uns aos outros. Amém. Mas Jesus não fez isso. Jesus enfatizou a necessidade de amarmos uns aos outros, exatamente como as duas faixas que nós encontramos na estrada. Você não pode ultrapassar de jeito nenhum quando existem duas faixas. Jesus usa essa expressão duas vezes. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Amem uns aos outros. Jesus dá ênfase às suas palavras. Jesus repete as suas palavras para que aquilo ficasse fixado no pensamento e no coração dos seus discípulos, para que eles compreendessem a necessidade que temos de expressar o mesmo sentimento incondicional, o qual Deus, olhando para nós, derramou sobre nós, e que nós precisamos também derramar sobre os nossos irmãos. Domingo passado nós
pregamos aqui na igreja sobre João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certamente os irmãos também sabem o que está escrito lá em 1 João 3,16, que assim como Deus, expressando o seu amor, Ele deu a sua vida por nós, nós também, expressando esse amor, precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. Um novo mandamento vos dou, e Jesus apresenta esse mandamento, e esse mandamento de Jesus é expressarmos o nosso amor de uma forma prática, não somente de uma forma verbal, e Jesus diz isso de uma forma muito enfática. Jesus relacionou a importância da prática do amor entre os seus discípulos ao ponto de dizer, irmãos, que se assim não fizessem, eles não teriam comunhão com Ele. Se os discípulos não compreendessem, se os discípulos não aceitassem, e se os discípulos não praticassem essa humildade mútua e esse amor mútuo, eles não teriam comunhão com Jesus. Vamos voltar a alguns versículos no capítulo 13. Verso 8, depois o verso 12 até o verso 15. E disse-lhes Pedro, João capítulo 13, o contexto que nós estamos trabalhando, verso 8, depois o verso 12 e o verso 15. E disse Pedro, nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar, não tem parte comigo. Se eu não expressar, Pedro, a minha humildade para com você, se você não permitir com que eu expresse a minha humildade com você, se você não permitir com que eu expresse esse amor para com você, você não tem comunhão comigo. Verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa perguntou, compreendes aquilo que eu fiz? Jesus falando com os discípulos, né? Depois que lavou os pés dos discípulos, ele tomou as vestes, se vestiu e perguntou para os discípulos, vocês compreenderam aquilo que eu acabei de fazer com vocês? Vocês me chamam de mestre, e eu sou, e vocês dizem bem, porque de fato eu sou. Ora, eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam entre vocês. Observa que momentos antes, Jesus diz a Pedro, Pedro, se você não permitir com que eu faça isso com você, você não tem comunhão comigo. Irmãos, amar não é uma opção. E se nós não amamos, nós não temos comunhão com Deus. Nós não temos comunhão com Cristo. Se não expressamos esse amor de uma forma prática e sincera, certamente estamos perdendo tempo na casa de Deus. De fato, estamos perdendo tempo. Precisamos atentar para essas palavras enfáticas de Jesus a respeito do amor. E esse amor, ele precisa se iniciar dentro da igreja. Jesus não está falando para familiares, Jesus não está falando para grupos de trabalho, Jesus não está falando para outros grupos, a não ser para aqueles discípulos que o seguiam. Mateus capítulo 12, verso 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo não ficará deserto. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa
dividida contra si mesmo, ela não subsistirá. Se eu não consigo expressar, se eu não tenho uma capacidade de perdoar, se eu não tenho uma capacidade de expressar a humildade a qual eu aprendo de Cristo, dentro da igreja, com as pessoas que professam a mesma graça, que professam a mesma fé, como eu posso fazer isso lá fora? E como eu posso convencer as pessoas lá fora de que as minhas palavras são verdadeiras, se eu não as pratico? Olha só o que é que o irmão André trouxe hoje de manhã aqui na igreja, na escola bíblica dominical, a palavra que foi trazida. Eu preciso viver aquilo que eu pratico. Mas, amados irmãos, no verso 35 de João capítulo 13, Cristo vai dizer que o amor nos identifica como seus discípulos, que o amor nos identifica como cristãos. Nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Em uma outra tradução, dessa forma conhecerão que vocês são os meus discípulos, porque vocês expressam o amor entre vocês. Percebe a necessidade a qual Jesus teve de enfatizar o quanto precisamos amar uns aos outros? Vivemos, irmãos, em um mundo pulverizado, onde os grupos se aglutinam, onde os grupos possuem as suas marcas, onde os grupos possuem as suas insígnias que os identificam. É muito fácil identificarmos o time de futebol que alguém torce pelo uniforme que ela veste, pelo padrão, pela camisa que ela veste. Talvez seja fácil identificarmos alguns profissionais de algumas determinadas áreas pelo fardamento que eles usam. Talvez seja fácil identificarmos um judeu pelo chapéu que usa, pelas tranças que usa ou pelo quipá. Talvez seja fácil identificarmos um muçulmano também pelas suas vestimentas, pela barba grande. De repente alguém pode se levantar e dizer: pastor, o cristão ele também pode ser identificado pelas suas vestes, o cristão também pode ser identificado porque ele porta a Bíblia, o cristão também pode ser identificado pelo seu linguajar, pelas suas palavras, por ele proclamar a palavra de Deus. Irmãos, tudo isso faz parte. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês: os falsos cristãos também fazem isso. Jesus nos fala sobre o joio e o trigo, mas os verdadeiros cristãos, assim como Jesus nos aponta no versículo 35, eles são identificados por expressar de uma forma prática o amor de Deus. Amar não é opção. O que realmente nos diferencia é a prática do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, um texto muito conhecido da igreja, do verso 1 ao verso 7, nos diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que a minha fé
seja a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana e nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor, o qual Cristo tem nos apresentado. Jesus impôs o amor como uma lei aos seus seguidores. Volto mais uma vez a dizer: amar não é opcional. Jesus colocou o amor como uma marca que nos identifica. E se nós não vivemos essa marca, precisamos repensar a nossa forma de ser cristão. A ênfase dada por Jesus, consequentemente os seus apóstolos, nos faz compreender que na comunidade dos santos não há espaço para uma não prática desse amor. Na comunidade dos santos não há espaço para intrigas, não há espaço para brigas, não há espaço para rancor, mas há espaço para perdão, há espaço para comunhão, há espaço para crescimento, há espaço para cura. Questões precisam ser resolvidas, e o amor, acima de tudo, ele precisa prevalecer. Eu quero concluir esse sermão fazendo a leitura do Salmo de número 133, que nos diz assim: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, do qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena ao Senhor que haja bênção e haja vida para sempre. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Enquanto eu oro, eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Enquanto eu oro e o Ministério de Louvor se aproxima, eu quero que você pense: se há alguém que você tem dificuldade de se relacionar, a priori, dentro da própria igreja, se há alguém que você tem dificuldade de conversar, precisa haver amor, precisa haver humildade, precisa haver perdão. Lembremos da ação de Jesus de lavar os pés dos discípulos, e numa negação de Pedro, Jesus disse: olha, se você não fizer isso, você não tem comunhão comigo. E depois Jesus vira para os discípulos e disse: vocês viram o que eu fiz? Eu deixo isso como exemplo para que vocês possam fazer uns com os outros. Talvez essa mensagem seria apropriada para um culto de ceia, ao nosso pensamento, mas Deus tem os seus propósitos. Enquanto eu oro, eu quero que você pense nessa pessoa, e na sua oração você vai assumir um compromisso com o Pai. E esse compromisso é de procurar essa pessoa para que essas questões sejam resolvidas. E se não há ninguém aqui dentro da igreja, louvado seja Deus, mas certamente você tem isso lá fora.
Você pode ter esse problema dentro da sua casa, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. E se não for dentro da tua casa, você pode ter esse problema dentro do teu trabalho, ou na faculdade, ou na escola, ou qualquer ambiente que você conviva. Mas se você deseja ter comunhão com Deus, e isso não é o pastor Jamison que está falando, é a palavra que acabamos de ler, nós precisamos praticar esse amor. Querido Deus e soberano Pai, louvamos, Senhor, mais uma vez, e agradecemos a Ti pela oportunidade, Senhor, concedida de refletirmos, ó Deus, sobre as Sagradas Escrituras. Pela oportunidade, Senhor, concedida de refletirmos, ó Pai, sobre a necessidade que temos de amar. O Senhor disse que o novo mandamento o Senhor nos dava, que nós pudéssemos amar uns aos outros como o Senhor Deus nos amou. E o Senhor repetiu isso enfaticamente, que vocês amem uns aos outros. Ó Deus, nós compreendemos essa necessidade porque nós temos sido iluminados pela Tua Palavra. E te pedimos, Pai, que o Senhor possa tratar os nossos corações. Que o Senhor possa tratar os corações daquela pessoa que os irmãos irão procurar. Sabemos, ó Deus, que só quem se alegra com tais situações é aquele que não é digno nem de ser citado. Mas quando nós ouvimos a Tua Palavra e permitimos ser tratados por ela, a Tua Palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos e desde já Te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade e porque a Tua Palavra, ó Deus, e o Teu Espírito é que tem curado os nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.